nosso palco virtual, William Egashi, meu parceirão aqui de anos, de 3Com, de Office Track. Bom dia, William, tudo bem? Pronto para as novidades? Olá, Ilan. Olá a todos, bom dia. Sim, estamos prontos aqui para tentar fazer um resumo, na verdade, das novidades que a OfficeCore e o Office Track possuem e foram liberadas durante todo o ano e que, o mais importante, já está disponível, né, todas as funcionalidades que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá bom? Legal. A ideia da apresentação, na verdade, eu não tenho uma apresentação, eu tenho apenas alguns tópicos que eu vou estar abordando aqui com vocês. E a ideia minha aqui é fazer muito mais demonstrações ao vivo aqui, mostrando essas funcionalidades, porque eu entendo que seja um pouco mais intuitivo, né, o entendimento de cada uma dessas novas funcionalidades. Claro que de várias a gente não conseguiria, pelo tempo que nós temos disponível, estar demonstrando todas elas, mas a gente pegou um apanhado aí de algumas novidades, alguns novos recursos, que, na verdade, são melhorias que acabam ocorrendo de vocês mesmos, de vocês clientes, né, que acabam solicitando essas melhorias e, por ser uma solução global, ela acaba sendo também possibilitando a utilização aí por todos os clientes, ok? Então, só para mostrar para vocês alguns tópicos da minha agenda, né? Alguém consegue estar mostrando? Isso, por favor, obrigado. Então, a gente tem alguns tópicos aí que eu vou estar mostrando, que seria a parte dos formulários, né? Uma parte que está relacionado a quem utiliza muito tabelas, né? Que vai auxiliar um modelo novo de apresentação, de um resumo das informações que estão no conteúdo desse formulário, uma coisa simples, mas eu entendo que seja bem útil para quem vai estar utilizando no dia a dia, né? Para quem está em campo, né? A outra novidade é em relação à forma com que, por exemplo, você tem uma necessidade de estar no cliente, você tem mais do que uma atividade que você vai executar, e para você, de repente, obter uma assinatura, às vezes você termina uma atividade, ao invés de você ficar pedindo para cada atividade uma assinatura do seu cliente, da pessoa responsável, aí você tem como fazer uma assinatura a posterior. Então, a gente vai ver como que isso, como que a gente trata essas informações, né? E na parte de tarefas, tem duas novidades bastante interessantes. Uma delas, acho que muitas empresas que trabalham muito com eventos de acompanhamentos ou de obra, ou de algum cronograma, ou de uma atividade, e que às vezes sente uma necessidade de não ter sempre uma atividade ou uma tarefa sendo executada pelo mesmo funcionário, né? E aí, quando você tem uma necessidade de transferir essa atividade para um funcionário para o outro, você tem que meio que ou recomeçar ou pegar uma atividade ao dispositivo do primeiro recurso, né, que estava utilizando. E, por fim, aí, fazer uma pequena... que vai estar, obviamente, interligado com todas essas atividades, que vai estar relacionado com, por exemplo, como você administrar, como você ter as informações, por exemplo, de tarefas improdutivas, né? Aquelas atividades em que a pessoa está disponível na empresa, mas ela não está executando uma atividade. E aí você tem, de repente, a empresa quer ter essa necessidade de fazer o controle ou identificar esse tipo de inatividade, não que isso possa causar qualquer tipo de problema, mas que possa a empresa administrar esse tipo de informação, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho de como que isso poderia estar sendo resolvido através aí da parte do Office Track, ok? Então, eu vou fazer agora a demonstração. Acredito que vocês devam estar vendo aqui a minha tela, né? A partir de agora, basicamente, é quase 100% aqui a utilização através aí da demonstração. Então, vamos imaginar que eu fiz um formulário simples para nós falarmos a respeito da tabela de resumo. O que seria isso?
Então, vamos imaginar que eu estou entrando aqui em formulários, e aí eu tenho, por aqui eu coloquei um exemplo de antenas existentes, antenas novas, antenas desconhecidas. E dentro dela, eu vou ter uma série, eu posso ter várias ocorrências, né? Posso cadastrar várias antenas existentes, várias antenas novas, várias antenas desconhecidas, e aí a pessoa vai falar assim, bom, se eu tiver na primeira antena existente 50 antenas, e aí eu preciso saber se existe, eu cadastrei, como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ficar procurando, muitas vezes. Né? Ou eu quero saber, eu quero quantificar todas essas informações. Então, essa tabela resumo, ela vem justamente para tentar auxiliá-los nesse momento. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, supondo que eu vou fazer o preenchimento da primeira ocorrência, eu vou selecionar, vou colocar essa primeira opção aqui, panel. E coloco qualquer informação aqui que não tem problema. E eu venho e coloco uma ocorrência aqui. Aí, no Nova, eu vou preencher uma outra opção. Vou colocar esse discrete. E coloco qualquer informação aqui também no tamanho. E aqui, no Desconhecida, vamos pegar a terceira ocorrência aqui e vamos colocar a opção, por exemplo, aqui, de FM. Então, note que eu tenho uma ocorrência na existente, uma ocorrência na nova e uma ocorrência na desconhecida. Para você saber qual que é o que você escolheu em cada uma delas, o que você teria que fazer hoje normalmente? Entrar em cada uma das tabelas, certo? Então, aqui a gente tem agora uma opção de você simplesmente fazer mostrar um resumo dessas informações. Então, se vocês olharem, vocês vão ter aqui na tabela resumo o DISH, que eu selecionei, como nova, o FM, que é a desconhecida, que é esse aqui, e o panel, que é uma antena existente. Se eu for, novamente, vou voltar no exemplo aqui e vou adicionar uma nova antena aqui no existente. Por exemplo, eu vou para a próxima ocorrência aqui e vou colocar, por exemplo, essa dipole. Vou colocar qualquer valor aqui na quantidade. Então, o que vai acontecer aqui? Na minha informação, eu tenho a minha tabela novamente atualizada. Vamos supor, numa situação em que você tenha, não é o caso aqui, mas vamos supor que você tenha várias ocorrências, e a próxima também fosse uma FM, tá? E você não tivesse percebido que tivesse feito essa seleção anteriormente, porque você já caminhou por várias ocorrências, né? E seleciona de novo um FM. E aí, o que vai acontecer? Ele simplesmente vem aqui e adiciona duas. Então, qual que é a funcionalidade desse modelo? A funcionalidade é te trazer resumos específicos para que você consiga, não necessariamente, ter que entrar em cada uma dessas tabelas. Mostrando um pouquinho a respeito de como que seria, rapidamente, esse modelo, a ideia aqui, pessoal, não é, como eu falei, de treinamento, tá? É apenas uma orientação para vocês terem uma base, né, de conhecimento daquilo que está sendo feito. O importante, nesse caso, é se vocês tiverem essa necessidade de utilizar esses novos recursos, seja esse ou qualquer outro que eu venha apresentar, ou qualquer outro que vocês identifiquem, por favor, entre em contato com a gente para a gente poder auxiliar vocês a como utilizar esses novos recursos, tá? Então, olha, aqui eu tenho um novo tipo de tabela, que é essa tabela aqui, e aqui eu tenho outro novo tipo que ele vai fazer justamente essa somatória, né? E aí, para cada uma delas, eu tenho aqui uma expressão que basicamente é como você identificar e fazer o relacionamento, tá? Então, como eu falei, isso aqui não é um treinamento, é só para vocês terem uma base de como que tudo isso foi possível, né, fazer através ali da demonstração na parte do dispositivo. Ok? Bom, feito isso, vamos para o segundo modelo do que eu quero apresentar para vocês em relação a novos recursos. Eu tinha comentado com vocês que uma nova opção que a gente tem agora
supondo que você esteja no cliente, você tenha uma necessidade de fazer 2 tarefas, 2 atividades ou mais atividades, né? E aí você não quer ficar, de repente, incomodando o seu cliente de toda hora que você acabar uma tarefa, ficar lá pedindo para ele assinar. Então, você pode ir guardando essas informações desse cliente e no último momento em que você finalizar essa atividade, você pode agrupar todas essas informações para que o seu cliente assine, por exemplo, uma única vez. William, Oi. Um exemplo na prática, por exemplo, um cliente que tem vários equipamentos, eu faço manutenção de equipamentos, vamos supor ar-condicionado. Tem lá 10 equipamentos de ar-condicionado e eu trabalho onde cada ar-condicionado é uma tarefa. Por exemplo. Supor. Aí eu vou fazer lá manutenção, vou ficar o dia inteiro fazendo manutenção de 10 ar-condicionados, preciso pedir para o cliente assinar 10 vezes a OS, certo? Seria esse o caso? Exatamente. A gente vai ver justamente na demonstração, claro, aqui nesse caso, para a gente não estender nosso tempo, eu fiz apenas 2 atividades, né? Mas é nesse mesmo conceito. Então, vamos aqui na tarefa, deixa eu trazer aqui para o centro para ficar melhor. Eu vou pegar essa primeira aqui, essa primeira atividade. E aqui eu tenho essa tarefa, uma tarefa normal, né? Eu vou lá confirmar, aí eu vou novamente a caminho, enfim, todas as etapas que vocês precisarem executar, você pode executar. E aí, obviamente, vai chegar um momento em que ele vai precisar preencher um formulário. E aí, na hora que, por exemplo, eu for fechar essa tarefa, eu vou colocar uma informação qualquer aqui, vou colocar uma foto qualquer, vou pegar uma foto aqui da galeria, peguei uma foto, aí tem lá o checklist normal, né, por exemplo, né? Posso pegar mais fotos, posso fazer algumas opções aqui, pegar outras fotos se necessário, por exemplo, e aí por exemplo, o técnico assina, vou colocar o número 1 aqui, só para a gente identificar, e aí chega um momento e fala assim, bom, agora o cliente precisaria assinar, mas eu não quero que ele assine nesse momento, porque eu tenho outras atividades a serem executadas. Então, olha, eu posso clicar aqui no botão lá onde tem na parte superior, e ele vai perguntar, assinar agora ou mais tarde? Então, no meu caso, no nosso exemplo, mais tarde. Então, nós vamos fazer com que essa atividade ela seja executada, essa atividade ela vai ser encaminhada e ela vai, como se fosse ser finalizada, normalmente. E aí, eu vou para a minha segunda atividade. A minha segunda atividade, eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá dar o confirmar, são as mesmas etapas, ou eu posso customizar isso de forma diferente, né? Mas vamos considerar aqui que a gente tenha esse mesmo cenário. E aí eu vou fechar, e aí eu tenho lá o segundo formulário para ser preenchido. Então, eu tenho aqui, vou pegar aqui uma outra imagem, uma outra foto que eu vou estar tirando, vou selecionar outros campos aqui, vou pegar outras fotos, vou pegar essa aqui, enfim. E aí eu vou assinar, a segunda o técnico lá vai assinar, e aí chegou o momento, sim, aí agora é a segunda atividade, então eu vou pedir para o meu cliente assinar. Então, na hora que eu vou finalizar, ele vai perguntar, quer assinar agora? Eu vou falar, agora, quero assinar agora. Olha só o que é interessante que ele vai fazer. Ele vai buscar as informações que estavam da atividade anterior e vai me trazer. Ó, essa aqui, não sei se você vai conseguir ver, ó, lembra que eu coloquei AAA, né? Naquela primeira no campo de observação, tem a primeira foto, tem aquela segunda foto, tem a assinatura número 1 aqui, aí eu posso vir aqui embaixo com uma canetinha, vou colocar aqui, por exemplo, OK 1, por exemplo. E aí, mais embaixo, ó, eu tenho a minha segunda atividade, né? Então, que eu tinha assinalado lá, por exemplo, o bebê, né? No caso. E aí, tenho lá a assinatura, eu vou novamente fazer a assinatura OK 2. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, eu automaticamente vou enviar e finalizei essa minha atividade. Isso significa o quê?
que eu economizei um tempo, né, do meu cliente. Ele, além de eu ter economizado, ele vai conseguir visualizar o relatório ou as informações daquela atividade que eu acabei de executar. Ele não vai assinar no escuro, né, um papel em branco. Ele vai assinar observando tudo aquilo que foi executado, que contém os relatórios, as informações, os dados que você executou da sua atividade, as fotos que foram tiradas, né? E ele vai poder estar assinando cada uma delas. E o mais interessante disso tudo, até releases anteriores, essa modalidade, ela apenas permitia que você recuperasse esses dados através da própria tarefa, né? Porque o dado fica na tarefa, o relatório fica em cima da tarefa. E nesse momento, não. Nesse momento, você consegue agora fazer com que o seu cliente também receba esses mesmos dados, esse mesmo arquivo já com assinatura, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, eu tenho aqui o meu primeiro formulário, o primeiro relatório, eu tenho aqui a assinatura do 1, eu tenho a assinatura do segundo relatório e a assinatura 2. Então, eu já consigo receber, por exemplo, através do e-mail. Eu peguei do e-mail, né? Eu só não mostrei, eu só arrastei aqui, né? Então, eu tenho aqui aquele UBB, que eu coloquei, e tenho o AA, que eu tinha colocado também dentro do exemplo que eu realizei. Então, agora eu tenho essas duas novidades. No momento da assinatura, eu optar por postergar e, ao mesmo tempo, receber essas informações aí através também do que eu acho que todo mundo deve conhecer, aquela chamada opção de mensagem de entrada, né? Se vocês olharem lá, se vocês forem lá, vocês vão ver lá que também tem lá um anexar, revisão e PDF. Então, essa nova opção, ela é justamente para que ela permita que você também receba essas informações, tá? William, só um complemento, além do que o cliente hoje pode ver o que ele está assinando, né? Sim, exatamente. Só para vocês fazer aqui um resumo técnico aqui, né, para vocês verem, falar assim, mas que opção que você usou aí para dentro do formulário? Então, por exemplo, aqui no pronto para revisar em PDF, né, que é uma opção aqui dentro do Allstack, existe aqui uma opção chamada permitir assinatura atrasada, né, em que você vai colocar sim ou você colocar não, né? Então, aqui é onde houve uma das mudanças que permite justamente esse tipo de tratamento dessas informações e você poder estar minimizando, né, esses possíveis incômodos que você possa ter, caso você tenha execução de várias tarefas aí nesse mesmo cliente, né, para não ficar a toda hora requisitando essas assinaturas. Beleza? Então, vamos para o último exemplo, né? Mas que ela está dividida em dois módulos, né? Duas etapas, esse exemplo, antes do último, que seria a parte do gap. O momento da questão lá da transferência de informação que muitas empresas acabam, de repente, necessitando. Então, aqui eu vou simular 2 telefones. E nesse primeiro telefone aqui, eu vou fazer o preenchimento do meu formulário. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, vou preencher um formulário. Nesse preenchimento do formulário, eu vou selecionar, por exemplo, algumas opções. Resposta lá, atende, a outra como não atende, a outra como não NA, por exemplo. Vou colocar uma foto aqui também da galeria, vou colocar essa aqui mais escura, só para a gente ver a diferença. Enfim, vamos pôr aí, o formulário é livre, né? Você pode ser o formulário que vocês precisarem ou utilizem no dia a dia do processo operacional de vocês. E aí, por exemplo, eu envio esse dado. E aí acontece, em algumas situações, que a pessoa, de repente, passei mal, vou embora,
preciso que alguém continue esse trabalho. Ou, eu tenho que voltar amanhã, porque amanhã o funcionário vai executar, eu preciso, o cliente liberou alguma outra área lá, então eu preciso só voltar amanhã. Beleza. Só que amanhã eu não posso vir trabalhar, porque eu tenho outros compromissos e assim por diante. E aí, o que acontece? Ou você tem duas possibilidades. Ou você não vai fazer essa atividade amanhã, vai ter que remarcar, ou você vai ter que pegar esse dispositivo e entregar para uma outra pessoa, né? E, às vezes, pode até ser difícil esse tipo de manobra, né? De você estar repassando. E aí, nós temos aqui agora uma nova opção. Então, imagine aqui, deixa eu trazer um pouquinho aqui para cá, que agora eu vou precisar acessar a tarefa. Imagine, então, que eu tenho a tarefa aqui, né? E eu vou precisar agora transferir para uma outra pessoa. Então, se eu só voltar aqui, note que aqui eu não tenho tarefa nenhuma, né? Não existe tarefa para esse técnico, a tarefa ainda está aqui, já preenchi o formulário e eu vou mudar aqui para um outro técnico, técnico 3. Então, eu vou lá aqui e vou salvar essa informação. Mudei para esse outro técnico. Quando eu mudar para esse técnico, isso é um procedimento normal do Off-Track, né? A mudança de técnico, simplesmente, o que ele fez? Saiu de um e foi para o outro, né? Foi para o outro técnico. Aí você fala assim, agora esse outro técnico vai ter que começar desde o início, né? Para fazer todo aquele preenchimento do formulário. E aí que a gente engana, porque aqui eu tenho todas as opções que o primeiro preencheu. Atende, não atende e NA, certo? E, além disso, a foto que ele escolheu está aqui. Aquela que eu falei, a mais escurinha. Vamos pegar a mais escurinha, né? Vamos imaginar agora que eu vou fazer essa atividade aqui, eu vou alterar aqui. Eu vou colocar aqui, primeiro, não atende. Aí, o segundo, vou colocar como atende. Vou como atende. E o último, vou colocar como não atende. Então, eu inverti aqui. E aqui eu vou adicionar mais uma foto, tá? Vou pegar essa da mãozinha aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui uma foto e vou enviar novamente essa foto. Beleza, enviei. E aí, vamos supor que precisa de mais um dia, só que aí o outro funcionário já voltou ativa. E aí, novamente, eu vou voltar na tarefa aqui, ele vai ter o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, né? Eu vou transferir, essa transferência é uma transferência normal, como vocês já conhecem, tá? A gente vai transferir para esse outro técnico aqui, que é esse funcionário do lado direito, e quando nós fizermos essa transferência aqui, o que vai acontecer? A tarefa vai sair de um e vai voltar para o outro, né? Então, nessa atividade, nessa tarefa aqui, a gente tem o quê? No preenchimento dessa atividade, nós temos novamente as informações de NA, lembra que a gente inverteu, atende e não atende. E lá na foto, nós temos a foto, aquela mais escura, e nós temos a foto da mãozinha, que é o que a gente colocou adicionalmente lá no outro recurso, né? E aí, essa é a praticidade desse novo modelo. E aí você vai perguntar, então, qual que é a mágica, né? Já que esse procedimento de transferência, ela existe. Duas observações em relação à utilização desse recurso. A primeira delas é que esse modelo de funcionamento, nesse momento, a gente funciona para formulários preenchidos dentro da tarefa ou formulários em pronto para revisão, tá? Esse são o primeiro princípio da utilização. O segundo é dentro da tarefa. Agora eu vou mostrar aqui para você. Vou tirar aqui só para a gente ter uma visão melhor. Lá dentro, quando a gente cria essa tarefa, é necessário que você assinale uma nova opção. Permitir que o celular baixe as entradas mais recentes e continue editando-as. Então, essa é uma nova opção que vai te permitir que você justamente faça
essas trocas, né? A gente tem essas demandas aqui, acontece muito nas empresas que fazem acompanhamento de obra, né? Não é o mesmo engenheiro toda semana, não é o mesmo, ou toda vez que ele vai fazer uma verificação, uma análise. Então, esse é um cenário bastante interessante para a utilização desse novo recurso aqui, ok? Então, essa é uma facilidade que eu achei muito interessante, que a gente estava esperando muito, muitas dessas empresas que fazem esse tipo de manutenção também estavam aguardando, e aí, como eu falei, tudo que eu estou apresentando aqui são requisições de alguns clientes e que já está disponível para vocês utilizarem, tá? William, nesse caso, por exemplo, pessoas, por exemplo, que fazem controle de obras ou Sim. que uma manutenção ou um serviço precise de 2, 3 etapas e pessoas diferentes, tal, pode ser usada na mesma OS e cada um vai complementando e dando continuidade. Exato. Certo? Exatamente. E como fica a visão, por exemplo, tem algum lugar onde pode conferir que a tarefa saiu de um, foi para o outro, o que foi preenchido? Aí já é um procedimento padrão do OfficeTrack, que tem da parte de auditoria, né? Das entradas, né? Que são, porque na verdade aqui a gente tem, como a gente está usando o preenchimento de formulários livres, a gente tem o preenchimento do técnico, do primeiro, e tem o preenchimento do segundo técnico, né? E você tem todas as informações de cada uma deles, de cada um dos preenchimentos aqui. Então, você tem, por exemplo, se você clicar aqui, você vai abrir as informações, acho que não sei se está customizado em personalizado, mas, independentemente disso, a gente tem aqui a informação referente ao que esse funcionário preencheu, né? Seria o relatório. Né? Então, ó, tem todas as informações aqui do quais são as opções que ele escolheu naquele momento. Então, você pode também acompanhar por aqui. E é possível ver também que o back-office fez alteração, né? Tirou de um colaborador, um funcionário, mandou para outro, nos logs. Sim. Isso também é possível. Aí ele falou o quê? Falou okay. O usuário web fez tal mudança, é isso? Sim. Deixa eu pegar aqui na auditoria. Então, aqui, ó, a gente tem que eu, que estou na web, mudei do técnico 3Com para o 3Com 3. Desculpa, Tec 3 SP. E aí, depois, eu fiz do 3 de volta para o técnico 3Com. Legal. Ok? Para poder saber que foi feito esse tipo de manobra. Pelo back-office, no caso. Ok? Em cima dessa mesma atividade aqui, eu vou falar sobre o próximo recurso. Em algumas situações, vocês podem ter se deparado com uma necessidade de que a pessoa de campo, não de back-office, mas a pessoa de campo, às vezes ela pode cometer algum erro e não realizar a atividade, por exemplo. Né? Eu venho aqui simplesmente e coloco lá como uma tarefa não realizada. Olha, o que aconteceu? Quando eu coloco uma tarefa não realizada, ele simplesmente sumiu do meu dispositivo. Né? E aí, a pessoa pode ter feito isso por consciência, realmente ela era uma opção efetiva, mas ela pode ter feito isso também de forma equivocada, né? E aí, ela precisa falar assim, eu preciso agora reabrir aquela tarefa, eu preciso reabrir uma atividade que eu coloquei como não realizada, mas, de repente, o cliente voltou atrás, então ele vai querer que eu faça a atividade. Então, ao invés de você, de repente, acionar o seu back-office para esse tipo de cenário, existe agora você pode ter uma opção em que você vai desculpa, eu acho que talvez eu fui muito rápido aqui. Nesse item aqui que seria os 3 pontinhos, que seria as opções,
eu tenho uma opção aqui de, por exemplo, não realizada. E nessa opção de não realizada, eu tenho justamente a atividade em que eu fiz a opção lá de entrada de não quero mais executar essa atividade. E agora, através de configuração, vou mostrar para vocês depois isso, você pode simplesmente reabrir essa atividade. Eu vou lá, vou reabrir essa atividade. E aí, o que vai acontecer? Essa atividade, ela simplesmente vai me retornar. Ela me retorna no meu dispositivo e eu posso novamente estar trabalhando com os dados, com as informações que eu tinha até então, que são os dados e eu não perdi as informações. Então, eu consigo, através dessa nova funcionalidade, reabrir uma atividade que eu coloquei ela como não realizada e que eu não tenho mais ela no dispositivo, mas que por essa opção eu consigo fazer com que essa atividade ela seja reaberta. Como que você, nesse aspecto, o que é que está sendo verificado em relação a isso? É no perfil, deixa eu mostrar aqui no perfil do funcionário existe, claro que se você não tem essa opção selecionada, você não vai ter esse reabrir ali, essa opção de reabrir. Então, agora no perfil, você tem uma opção em tarefas, que significa o quê? Permitir a reabertura de tarefas não concluídas. Uma vez que ela estiver assinalada, ela vai te dar aquela opção de reabrir e você vai conseguir fazer com que o seu próprio recurso em campo reabra essa atividade. Ok? Está claro aqui o funcionamento desse recurso. E aí, por último, mas não menos importante, vou colocar aqui como não realizada, só para a gente finalizar essa atividade. E, por último, não menos importante, como eu falei, a gente tem aquela atividade, aquela função de fazer o registro das atividades que estão sendo executadas em campo, mas também permitir que eu registre atividades que ele ficou, por exemplo, de braço cruzado, ou foi fazer uma atividade que não é uma atividade necessariamente produtiva. O que seria produtiva nesse caso, nesses exemplos? Executar a tarefa, né? Então, eu tenho agora um layout, isso também é por questões de configuração, não isso, infelizmente, a gente não consegue que vocês, hoje, saindo da apresentação, vocês vão lá e liguem parâmetros para esse tipo de funcionalidade, vocês necessariamente precisam conversar com a gente para essa funcionalidade, porque ela vai mudar o layout, por exemplo, desse relatório de presença. Esse relatório de presenças, para quem hoje, algum cliente utiliza no dia a dia, o normal dele é dar aquela grade de horários, né? 8 horas, o dia de hoje, das 8 até tal hora ele bateu o ponto e assim por diante. E aí, para essa funcionalidade, eu tenho a seguinte informação agora. Olha, eu tenho as atividades que eu executei durante todo o dia. Ó, eu bati a entrada às 9h07. E às 11h05, que foi quando a gente começou aqui as nossas atividades, a nossa demonstração, vocês notem que todas essas atividades estão sendo registradas. E por quê? Porque são atividades do dia a dia, são atividades produtivas, né? E, por exemplo, se a gente fosse considerar, no nosso exemplo aqui, o que eu fiquei fazendo das 9 às 11h05 aqui? Eu fiquei aguardando aqui a gente chegar ao meu momento aqui de estar fazendo essa apresentação. Então, se fosse no dia a dia de atividades de vocês poderiam simplesmente vir aqui nesse gap, apertar esse gap, e ele vem um formulário para você preencher.
e nesse formulário você vai colocar alguma justificativa, sei lá, qualquer uma que você possa ter. E essa lista é uma lista que você cria. É uma lista suspensa, na verdade, isso aqui, né? Que você vai colocar qualquer tipo de atividade improdutiva que você considere dentro do seu modelo de operação. Vamos colocar aqui o que eu coloquei como treinamento. Ele já me dá novamente um intervalo, mas se eu quiser subdividir, eu consigo subdividir, porque eu posso ter feito treinamento das 9h07 às 10 horas. Depois eu vou ter das 10 até às 11h05 um outro evento que também, de repente, é improdutivo, né? E aí, uma vez que eu salvar essa entrada aqui e essa troca como não produtiva, vai se encaixar dentro do próprio cronograma de atividades que você tem, né? Dentro do Offstrack. Vamos ver se ele vai... ele demora um pouquinho para poder fazer esse registro. Se não der, mas ele deve estar fazendo o registro, ele pode dar algum erro de aguardando ou fechar, mas ele vai registrar, ele vai fazer o registro dessas informações dentro daquela lista de atividades que a gente tem, né? E aí você vai para todas as atividades que você precisa executar, você vai todos os intervalos não realizados, né? Você vai fazer esses apontamentos, tá? Esse apontamento. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui para mostrar. Uma apresentação ao vivo é isso, né? Às vezes ele pode demorar um pouco mais aí para executar essas atividades. Vamos ver se eu consigo abordar aqui. Eu vou abortar aqui. Se o Bill Gates pode, a gente também pode. Vou abortar aqui e vou começar aqui de novo, só para a gente ver. Mas provavelmente ele deve estar, o retorno dela é que deve estar com algum tipo de cenário. Mas ele vai fazer o registro dessa informação. Opa, não é aqui. É aqui no registro. Então, ó, tá vendo? Ó, ele fez o registro. Eu falei que às vezes a gente está com... É um ambiente de teste nosso aqui. Né? E ele fez o registro aqui desse intervalo que eu coloquei como treinamento, tá? E todos os intervalos que eu tiver dentro desse processo, né? E esse intervalo, ele é um intervalo que ele pode ser customizado. Você pode falar, ó, o intervalo improdutivo é a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 20 minutos. Então, é um parâmetro que você pode estar pré-definindo para que ele considere como sendo uma improdutividade entre uma atividade e outra. Vocês notam que quando você tem uma atividade que é constante, porque você está executando aquelas tarefas, e nós executamos, né, aquela tarefa de assinar, aquela tarefa de transferência, então, como não houve nenhum intervalo superior ao definido, então ele não considera como sendo um intervalo efetivamente de gaps, né, de falta de uma atividade produtiva. E só vai considerar quando realmente você não tem mais nenhuma atividade para se executar. Muito bom, William. Bom, excelente. Agora, quer dizer, aqui é uma mistura, o módulo GAP é uma mistura da presença das tarefas, né, dos registros das atividades e o formulário para justificar um gap maior do que X minutos que a empresa define, né, para ele saber o minuto a minuto do funcionário, do colaborador, enfim, né, para que você aumente a produtividade e etc. O pessoal, depende da empresa, algumas empresas chamam de timeline do funcionário, time ticket do funcionário, certo? Sim, exatamente. Muito legal. É uma mescla por exemplo, de um ponto com as atividades que vai estar sendo executadas. Isso depende muito de como a empresa tem esse modelo de controle das atividades. Interessante é que tudo isso que a gente está mostrando aqui, no aspecto visual que vocês estão vendo no dispositivo, ela pode ser disparada, as informações, né, como vocês viram lá na primeira apresentação da Eletronet, que eles recebem os arquivos para os processos internos do portal que eles têm, é a mesma coisa aqui.
Então, você pode estar recebendo todos os dados, todos os arquivos que você pode precisa. Estar integrando toda a informação. Para poder estar integrando esses dados aí com o seu sistema, com o sistema de recursos humanos. Então, é uma funcionalidade bastante completa, essa parte aí do Gap. Ok? Muito bom. Bom, vamos só para finalizar agora, eu vou mostrar um slide, um outro slide, a gente vai voltar para o slide, que é falar só um pouquinho sobre a parte do OTDI, tá? O OTDI, na verdade, é uma ferramenta que a 3Com Lab, que é uma área de negócios da 3Com, desenvolveu, a partir aí da demanda de muitos clientes, porque muitos clientes sempre, e ainda tem, né? Nós temos vários clientes ainda, que têm a necessidade de utilizar esses dados do OfficeTrack, mas não somente dados relacionados a essa questão, por exemplo, como o Marcel apresentou lá, do tempo de execução, a caminho, né? Mas também uma das necessidades que as empresas estão necessitando é informações do que está sendo coletado do campo, né? Essas informações elas vão enriquecer muito mais os dados, as informações para você ter um fácil tomada de decisão, né? Porque você está recebendo de forma, e pode ser isso de forma online até, esses dados e ter isso de forma, por exemplo, gráfica, né? De forma de um dashboard, né? Que todo mundo conhece. E, além disso, além das empresas terem essa necessidade de coletar essas informações, eles estavam precisando também de que fosse possível acoplar soluções de BI, né? Que desse liberdade para que essas pessoas ou essas ferramentas pudessem construir cenários de qualquer tipo de informação que o OfficeTrack está realizando em campo. E o interessante da parte do OTDI é que, além dele gravar as informações de tudo aquilo que acontece, como a data que foi executado, o horário que foi executado, tempo, e você ter todos esses dados, ele vai gravar a informação do seu formulário, e o que é interessante, do seu formulário de forma dinâmica. O que significa isso? Significa que, se amanhã você, no formulário, você alterar um determinado campo, você não vai precisar fazer nenhum tipo de alteração no seu processo de banco de dados. Você já vai ter automaticamente essa informação dentro da sua infraestrutura e vai estar disponível para que a ferramenta de BI, e aí pode ser qualquer um, Power BI, Tableau, ou até mesmo se você quiser fazer query, ou se você quiser conectar um Excel, possa permitir que você traga essas informações e façam justamente traga essas informações de campo para que alguém possa já fazer análise e tomar a decisão. A gente acredito que vocês vão ver na próxima apresentação, que é da Maical, vocês vão ver alguns gráficos que, coincidentemente, né, essas três empresas, tanto a Eletronet, que estão apresentando aqui a Eletronet, a Sumicity e a própria Maical, que vem em seguida, estão utilizando esse modelo da parte do OTDI, né, que é justamente a ferramenta que vai permitir que vocês vão ver aí na apresentação aí do Jair, algumas informações que eles estão utilizando nesse momento. Muito bom, William. Então, só para resumir e finalizar aqui a parte do OTDI, então o nosso Estúdio Lean aqui da 3Com criou um serviço que está disponível para quem quiser, pode entrar em contato com a gente, né, onde ele resgata as informações online, transforma
já monta tabelas que grava num banco de dados, e essas tabelas podem estar conectadas num Power BI, no Tableau, qualquer plataforma, né, de BI, onde cada um cria os seus dashboards, enfim, e conforme o pessoal vai preenchendo, ele vai atualizando automaticamente. É isso, né? É isso mesmo. Muito bom. Então, William, queria te agradecer imensamente aqui pela explanação das novidades, sempre com coisas novas. Cada apresentação sua, William, eu fico empolgado, então a gente também acaba recebendo durante a semana várias ligações, as pessoas se interessam. Rapidamente, 30 segundos para finalizar, para a gente poder chamar a Maekawa. Por favor, William. Ok. Na verdade, é mais reforçar, né, o que eu coloquei no início, né, que são uma pequena porção daquilo que a gente tem de novidades aí da parte do OffStrack. Sintam-se à vontade de entrar em contato conosco, saber como utilizar, saber como que essas funcionalidades e outras, né, que de repente possa não ter sido apresentada aqui, vocês poderiam estar utilizando e sendo inserida dentro do seu modelo para justamente enriquecer a utilização junto aí com que o OffStrack possa estar ajudando aí no dia a dia. Muito bom. Valeu. Obrigado, William. Tá joia. Obrigado aí.